Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Estamos chegando aqui para o nosso culto dominical, nosso culto online, o encontro do Ninho da Fênix, aquele lugar de renascimento espiritual, que apesar de virtual, é real, é verdadeiro, é genuíno, é autêntico. E você é muito bem-vindo ao Ninho da Fênix. Professe você a fé que professar, não importa. Independentemente do seu credo, da sua origem étnica, da sua orientação sexual ou de qualquer outra distinção social, religiosa, cultural, você é bem-vindo ao Ninho da Fênix. E como todo culto que se preze, a gente começa orando, a gente tem um momento de louvor, de adoração, e hoje, em especial, após a ministração da palavra, nós teremos a celebração eucarística, a Santa Ceia do Senhor. Ah, você não sabia? Então você é meu convidado, desde que você providencie aí o pão, o cálice, seja com suco de uva, com vinho, para que você tome assento à mesa do Senhor e participe juntamente conosco. Caso você não tenha disponíveis os elementos que compõem a mesa do Senhor, ok, mas você ainda assim é meu convidado a estar comigo até o último amém desta transmissão. Lembrando que, no finalzinho, nós estaremos impetrando aquela bênção apostólica, que é comum nos cultos, né? Desejando que você tenha aí uma semana auspiciosa, abençoada. Então, não saia daí, fique com a gente até o minuto final. E hoje, nós traremos uma reflexão sobre as emoções. Você assistiu Divertidamente? Sim? Não? Mas você sabe do que trata o filme, né? Das emoções humanas. Então, nós vamos aproveitar o gancho que este filme nos oferece para tratar sobre emoções, sobre regulação emocional e o que a Bíblia diz acerca disso. As emoções são importantes ou devem ser ignoradas? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes de orarmos para iniciar o nosso culto, eu gostaria de contar tanto com a sua companhia quanto com a sua divulgação. Que tal você clicar aí no aviãozinho que aparece no rodapé da transmissão e enviar o convite para todos os seus contatos? Faça isso. Você não imagina o bem que você vai estar fazendo a essas pessoas. Você também pode copiar o link da transmissão e colar nos seus grupos de WhatsApp. Vamos lá, pessoal? Estou contando com vocês, hein? Então vamos orar. Paizinho, nós te agradecemos. Como é bom estarmos aqui. Como é bom desfrutar da sua companhia e da companhia uns dos outros. Saber que não caminhamos sozinhos. Foi o Senhor quem prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E como é bom saber que esta promessa não perdeu a sua validade. O Senhor caminha conosco de domingo a domingo, de janeiro a dezembro. E esta é a razão de estarmos de pé. Por isso queremos nesta noite celebrar a tua presença. Queremos entoar louvores a ti, expressar toda a nossa gratidão por cada oportunidade que a vida nos tem dado. Obrigado, Senhor. Que seja o teu Espírito a nos conduzir ao longo deste culto e que ao término dele saiamos abençoados e um pouco mais parecidos com aquele que é a nossa grande referência, o nosso mestre, Jesus de Nazaré, em cujo nome nós oramos. Amém e amém. Então, vamos louvar a Deus. Deixa eu só colocar aqui os meus óculos. Eu gosto muito dessa canção, que ela diz assim, olha:
por trás do tom de cada acorde. Minha intenção é de louvar. Se a canção que me recorde o que Deus fez, eu vou cantar. Canções que falem do amor que Deus tem pela criação. Quão alto é, profundo é o amor que opera pela fé. Canções que falem do amor que Deus tem pela criação. Quão alto é, profundo é o amor que opera pela fé. Por trás do som de cada canto posso ouvir o seu pulsar. Se no perigo eu me espanto, no seu amor vou descansar. Razões encontro no amor que Deus tem pela criação. Quão alto é, profundo é o amor que opera pela fé. Razões encontro no amor que Deus tem pela criação. Quão alto é, profundo é o amor que opera pela fé. Até meu último suspiro sei quem cuidar do meu destino, até que venha se revelar ou me chamar de volta ao lar. Descansarei no grande amor que Deus tem pela criação. Quão largo é, extenso é o amor que opera pela fé. Descansarei, descansarei no grande amor que Deus tem pela criação. Quão largo é, extenso é o amor que opera pela fé. Nenhum poder será capaz de arrebatar-me de sua mão. O meu passado ficou para trás, não resta mais acusação. Me atrevo a crer no amanhã, futuro há pra criação. Quão largo é, extenso é o amor que opera pela fé. Me atrevo a crer no amanhã, futuro há pra criação. Quão largo é, extenso é o amor que opera pela fé. Santo atrevimento esse, não? Tem uma canção que eu não canto já há muito tempo e que fala sobre o prazer da presença de Deus. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir
o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam coração. E é assim que o teu Espírito age em mim. Mais uma vez. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transborda o coração. E é assim que o teu Espírito age em mim. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Aviva o meu viver. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. É bom demais louvar a Deus. Queridos, como eu disse no início da nossa transmissão, hoje nós queremos falar sobre emoções. Lembrei até do Roberto Carlos, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu senti. Até minha esposa aqui achou graça. Primeiro é importante ressaltar que as emoções desempenham um papel fundamental na experiência humana, moldando nossas interações, decisões e percepções do mundo ao nosso redor. Então eu não estou falando de futilidades. Eu estou falando de algo que torna a experiência humana muito mais rica. E também não estou falando de emocionalismo, sensacionalismo.
desde a alegria radiante até a tristeza profunda, do medo palpitante à serenidade reconfortante. As emoções são os fios tecidos na tapeçaria complexa da nossa existência. Elas não são apenas reações passageiras, mas indicadores poderosos de nossa saúde emocional e bem-estar psicológico. Percebe a importância de tratarmos disso? Quantas são as pessoas que não sabem lidar com as emoções? Isso começa quando criança. Você provavelmente ouviu dos seus pais algo do tipo: segura o choro, ou engole o choro. Se chorar, vai apanhar. Então a gente aprende a reprimir. Por isso muita gente tem dificuldade de expressar o que sente. Aliás, a religiosidade, da maneira como ela tem sido conduzida nesses últimos tempos, ou exagera na dose, investindo no sensacionalismo, no emocionalismo, ou então ignora completamente as emoções. Quer dizer, sai de um extremo, vai para o outro. A importância das emoções transcende o aspecto meramente subjetivo. Elas são elementos vitais na nossa capacidade de nos relacionarmos uns com os outros, de nos adaptarmos às circunstâncias em constante mudança e de nos conectarmos com nós mesmos e com Deus, com o divino. E ao compreendermos e gerenciarmos, talvez esta seja a palavra-chave, nossas emoções de maneira consciente, nós somos capacitados a viver autêntica e plenamente, encontrando equilíbrio entre a expressão genuína de nossos sentimentos e a resposta construtiva às situações que enfrentamos. E o que a Bíblia teria a nos dizer sobre emoções? Será que a Bíblia atenta para isso? Ou isso passa batido? Nós veremos. Ao longo das Escrituras, desde o Velho Testamento ao Novo, de Gênesis a Apocalipse, os personagens bíblicos são retratados em toda a sua humanidade. E é uma das coisas que mais me causam admiração no texto bíblico. Porque os personagens, ainda que protagonizem verdadeiras proezas, milagres, mas o texto bíblico faz questão de ressaltar a sua humanidade. Então eles choram, eles riem, eles sentem medo, eles se deprimem, se angustiam. Um exemplo disso é Davi. E eu quero aproveitar, já que eu me propus nas últimas semanas a falar de Davi, a buscar na vida de Davi elementos que nos ajudem nesta caminhada espiritual. Eu estou começando hoje uma série sobre emoções. Eu não vou dar conta de falar sobre tudo num único sermão. Então vai ser uma série de pelo menos 3 semanas. E eu quero aproveitar a rica biografia do salmista e rei Davi para abordarmos essas questões. E você vai ver quanta coisa extraordinária nós encontramos, principalmente nos salmos de autoria de Davi. No Salmo 42, verso 5, por exemplo, olha o que diz ele. Salmo 42, verso 5, é um dos salmos mais profundos e existenciais da palavra de Davi. Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação
da sua face. Você percebe a honestidade de Davi? Ele está tendo uma conferência com a sua própria alma. Ele está perguntando à sua alma, por que você está abatida? Como se ela fosse uma terceira pessoa. Aliás, boa parte dos salmos, na verdade, não passa de uma conferência de Davi com a sua psique. Eu não sei se você sabe, mas psique, de onde vem psicologia, é a palavra grega traduzida como alma. Exatamente. A psique humana é o que a Bíblia chama de alma. Davi está falando com a sua alma. Em boa parte dos salmos, ele fala com Deus. Mas também, em boa parte deles, ele fala consigo. E aí, minha alma, por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Ele estava perturbado. Olha a intensidade da emoção expressa por Davi nesse salmo. Espere em Deus, minha alma. Você vai voltar a louvá-lo. Pode ter certeza disso. Por que eu estou tomando o filme Divertidamente como gancho para a nossa reflexão? Eu vou aqui ler rapidamente uma sinopse para você entender, porque nem todos assistiram ao filme, provavelmente nem todos sabem do que ele trata. Mas Divertidamente, ou em inglês Inside Out, é um filme de animação da Pixar que explora o mundo emocional de uma jovem chamada Riley, através das personificações de suas emoções principais. No primeiro filme, fala-se de 5 emoções, e nós vamos tratar delas aqui. Alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho. Será que a Bíblia tem algo a nos falar sobre nojinho? Situado na mente de Riley, o filme mostra como essas emoções trabalham juntas para guiar suas ações e memórias enquanto ela enfrenta mudanças significativas em sua vida familiar. Quando alegria e tristeza são acidentalmente expulsas do centro do controle emocional, elas devem se aventurar através das vastas paisagens da mente de Riley para retornar ao seu posto e restaurar o equilíbrio emocional. O filme aborda temas complexos como crescimento emocional, a importância de todas as emoções na formação da personalidade e a maneira como lidamos com as mudanças e desafios da vida. Com uma abordagem tocante e visualmente deslumbrante, Divertidamente cativa tanto crianças quanto adultos, oferecendo uma reflexão profunda sobre o poder das emoções em nossas vidas. Eu fui semana passada ou retrasada ao cinema assistir com a minha esposa e eu vi adultos tocados, chorando. A minha esposa foi uma, inclusive. E algumas crianças estavam mais impressionadas com o visual do filme. O filme é muito mais dirigido a adultos do que propriamente a crianças. Já na sequência do Divertidamente, o 2, somos novamente apresentados a um conjunto de emoções personificadas que habitam a mente da jovem Riley. Ela agora está entrando na puberdade. As emoções principais, como alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho, retornam, só que agora acompanhadas por novas emoções, como ansiedade, vergonha, inveja e tédio. Nós vamos abordar cada uma dessas emoções à luz da graça. Cada uma delas desempenha um papel importante na vida de Riley, influenciando suas ações, decisões e percepções. Vamos ver o que a Bíblia teria a dizer sobre elas? Vamos começar com a que encabeça todas, a alegria. Antes de explorar alguns salmos de Davi, veja o que diz o apóstolo São Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você já reparou que a alegria é assunto sério nas epístolas de São Paulo? E também nos ensinamentos de Jesus. Sobretudo,
nos ensinamentos dispostos no Evangelho segundo São João. Fala-se muito de alegria. Jesus chega a dizer que o seu desejo é que a nossa alegria fosse completa. Isso quer dizer que existe uma alegria meia boca, que não é plena. A alegria que o mundo nos oferece muitas vezes é esta alegria que não passa de entretenimento, que não resiste ao assédio da tristeza, do tédio. Há uma passagem no Velho Testamento que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Isto quer dizer que quanto mais alegres estamos, mais dispostos, mais fortes, e quanto mais tristes estamos, mais fracos, mais vulneráveis. Alegria é coisa séria, gente. E o desejo de Deus é que experimentemos esta alegria em toda a sua plenitude. Agora veja o que vai dizer o Salmo de número 16, verso 11. O que Davi diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Ele agora está falando com Deus, não mais com a sua alma. Tu me farás ver os caminhos da vida. Os caminhos. A gente está sempre diante de uma encruzilhada. Há muitos caminhos, há muitas possibilidades, e Deus nos faz ver estas possibilidades. Na tua presença, diz o salmista, há plenitude de alegria. À tua destra há delícias perpetuamente. Percebe como Davi lida com a ideia de se desfrutar da presença de Deus? Eu, às vezes, me deparo com certas expressões de religiosidade que, apesar de respeitá-las, me deixam pensativos, porque expressam pesar e não alegria. Parece que a presença de Deus é um fardo. As pessoas carregam uma carranca. Nada que nos remetam a esta passagem. Nada que nos remeta a esta verdade, que na presença de Deus há plenitude de alegria. Então não há razão para vivermos uma espiritualidade carrancuda, amarga. Como se Deus fosse um grande estraga-prazer, como se Deus se sentisse insultado com a nossa alegria. Não, não é verdade. Ninguém está mais interessado na nossa alegria do que o próprio Deus, gente. No Salmo de número 37, no verso 4, o salmista diz: deleita-te no Senhor. Deleitar-se é encontrar prazer em Deus. E Ele te concederá o que deseja o teu coração. Aprenda a se alegrar em Deus. A fazer da sua comunhão com Deus a sua prioridade absoluta. Porque isto te proporcionará uma alegria que aquisições materiais não são capazes de proporcionar. Uma vida promíscua não é capaz de te proporcionar este prazer legítimo, verdadeiro, que a presença de Deus nos confere. No Salmo 51, do verso 11 ao 12, o salmista diz: não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O que Davi intentou expressar nesse salmo? Primeiro você precisa entender o contexto, o que ele estava passando. Davi havia cometido o maior deslize
da sua vida. Ele adulterou com a mulher de um homem que lhe era leal, de Urias, um dos seus soldados mais leais, mais fiéis. Davi não apenas deitou-se com Batseba, mulher de Urias, como depois, para tentar encobrir seu erro, sugeriu que Urias deixasse o fronte e fosse passar a noite com a esposa, porque ela havia se engravidado de Davi. Davi queria encobrir isso. Então, para todos os efeitos, o filho seria de Urias. Mas Urias disse: eu não faria isso, meu rei. Como eu posso deixar os meus colegas lá no fronte arriscando a vida, enquanto eu estarei desfrutando da companhia da minha esposa? Não, eu não posso fazer isso. Davi o embriagou para persuadi-lo a ir para casa, e mesmo embriagado, Urias se mostrou irredutível. Não, eu não vou para casa, eu vou voltar para o fronte e lutar ao lado dos meus companheiros. Ali, pela primeira vez, Davi se viu diante de alguém cujo caráter era mais ilibado que o seu. Alguém mais leal do que ele, alguém melhor do que ele. Davi entrou em crise. E depois, confrontado pelo profeta Natã, Davi percebeu a gravidade do seu pecado. Foi quando ele compôs o Salmo 51. Ele estava amargurado, ele estava profundamente arrependido. E ele diz nesse salmo: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Volta a dar-me a alegria da tua salvação. Gente, ele não estava preocupado com a manutenção do trono. Ele poderia dizer: Senhor, não retire de mim o trono. Senhor, não retire de mim a coroa. Em vez disso, ele priorizou a presença do Espírito de Deus. Não o retire de mim, Senhor. Volta a dar-me aquela alegria que eu tinha antes. O prazer da presença de Deus ofusca qualquer outro prazer. Não dá para abrir mão desta alegria por alegrias irrisórias. É claro que há valor no entretenimento. E Deus não é, como eu disse, nenhum estraga-prazer. Você tem o direito de curtir uma noite, um dia, de passear, de se divertir. Nada disso contraria a Deus. Mas não eleja nada nessa vida como sendo a fonte primordial da sua alegria. Sem a presença de Deus, as demais coisas perdem o sentido. Elas desbotam. Perdem o sabor. A presença de Deus confere status de autenticidade à nossa alegria. Agora, há o outro lado. A alegria não é a única emoção a que estamos expostos na vida. Nós também estamos expostos à tristeza. E como lidar com isso? Como a Bíblia nos ensina a lidar com a angústia? Eclesiastes, no capítulo 3, verso 4, de acordo com a tradição, este livro foi escrito pelo filho de Davi, fruto, inclusive, daquele adultério, Salomão. Não sabia que Salomão era filho de Davi com Batseba? Deus é o grande alquimista do universo, que consegue extrair coisas boas das coisas mais desastrosas que nós praticamos. Salomão é um exemplo disso. Ele alcançou o coração sábio. E ele diz em Eclesiastes 3:4, há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Se você ler os versos anteriores, ele diz que há um tempo para tudo debaixo do sol.
E nós precisamos discernir esse tempo. Não é toda hora que a gente está disposto a ficar com um sorriso estampado no rosto. E Deus também não quer que vivamos uma alegria falsa, fake. A gente passa por situações angustiantes, que nos deixam tristes, que geram em nós todo tipo de lamentação. Veja, por exemplo, em Davi. Davi viveu altos e baixos e momentos de profunda tristeza. Um desses momentos foi a morte de Saul e de Jonatas. Saul, que havia se tornado um desafeto, que perseguia Davi, que colocou a cabeça de Davi a prêmio. E Jonatas, que era filho de Saul e melhor amigo de Davi. Quando ambos morrem, Davi diz em 2 Samuel capítulo 1, versos 11 e 12. Então Davi e todo o povo que se achava com ele pegaram nas suas vestes e as rasgaram, e prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde. Imagine Davi celebrando a morte de Saul por ser seu desafeto. Não, ele chorou a morte do seu inimigo. E chorou a morte do seu grande amigo Jonatas. Isso me remete a Jesus diante do túmulo de Lázaro, chorando, mesmo pretendendo ressuscitá-lo. É o menor versículo da Bíblia. Está lá, e Jesus chorou. Ponto. A ponto dos judeus que lá estavam para criticá-lo comentarem entre si: vejam o quanto ele o amava. A gente se sente triste, a gente lamenta não apenas as circunstâncias negativas da nossa própria vida, mas também as circunstâncias da vida daqueles que nós amamos. Que mãe nunca chorou por um filho? Que amigo nunca chorou por outro amigo que perdeu tudo? No Salmo de número 6, do verso 6 ao 7, Davi diz: estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama. Molho com elas o meu leito. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Davi, humano, fazendo nadar em lágrimas a sua cama. É claro que é uma metáfora, uma hipérbole, mas que demonstra quão vulnerável Davi estava. E se não me engano, este salmo em particular foi escrito no momento em que seu maior inimigo era seu próprio filho, Absalão, que usurpava o seu trono. Quando Absalão foi morto, Davi lamentou e chorou amargamente. E alguns disseram: como é que você pode chorar a morte de um inimigo? E ele disse: não, não era meu inimigo, era meu filho. Também o flagramos chorando amargamente quando o primeiro filho da sua relação com Batseba morre assim que nasce. Enquanto ele estava doente, Davi jejuou e chorou e clamou para que Deus revertesse aquilo, e Deus não o fez. Mas assim que ele teve a notícia de que a criança havia morrido, ele se levantou, lavou o rosto, fez a barba, vestiu-se e voltou para o trono. E deixou todo mundo assustado. Todo mundo achando que ele ia cometer um desatino. E ele disse: peraí, enquanto ele estava vivo, eu fiz o que pude, eu clamei a Deus, eu chorei, eu jejuei. Agora que ele se foi, eu irei a ele, mas ele não virá a mim. Aí você percebe a resiliência de Davi.
No Salmo 42, verso 3, ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Talvez você já tenha ouvido esse tipo de pergunta, de insulto. Cadê o teu Deus? Me diga, cadê o teu Deus? Olha como é que está a tua vida. As pessoas pensam que a espiritualidade, ela nos blinda. Não, não nos blinda. Aonde está o meu Deus? Comigo. Caminhando comigo. Não apenas quando eu sou conduzido às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, mas quando eu atravesso o vale da sombra da morte. Sua vara e seu cajado me consolam, não é o que Davi diz no Salmo 23? No Salmo 34, verso 12, ele diz: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus não se ausenta quando estamos tristes. Ele entende nossa fragilidade. Ele sabe que nós somos reféns do momento. Nós não conseguimos enxergar para além do aqui e agora. E apesar dele enxergar, apesar dele saber o que está preparado para nós lá na frente, ainda assim, Deus nos acompanha na hora da nossa tristeza. Agora, há uma distinção entre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. E quem vai nos apresentar essa distinção é Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 10. Ele diz: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo opera a morte. O que Paulo quis dizer com isso? Há uma tristeza que é gerada em nós quando nos deparamos com a injustiça, por exemplo, com o sofrimento do nosso semelhante. Essa é uma tristeza segundo Deus. Ou quando nós nos deparamos com nossas próprias fraquezas, com os nossos erros. Por isso que ele diz que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento, a metanoia, a expansão da consciência. A enxergar as coisas da maneira como Deus vê. Aquilo que entristece a Deus, nos entristece. Deus se entristece com a injustiça. Da mesma maneira, nós nos entristecemos diante da injustiça que há nesse mundo. Mas a tristeza, segundo Deus, ela nos empurra para os braços da esperança. Já a tristeza, segundo o mundo, nos empurra para a morte. Quer um exemplo da tristeza segundo o mundo? Quando é uma tristeza gerada pela inveja. Por que fulano tem e eu não? Aí a gente fica triste. Eu trabalho mais do que ele. Aí não é questão de se entristecer pela injustiça, é se entristecer pela vitória do outro. Se entristecer porque o outro está bem e você não, ou porque o outro está melhor que você. Em vez de ampliar a nossa consciência, essa tristeza, segundo o mundo, reduz. Torna a nossa consciência afunilada. Em João 16, 20, palavras de Jesus. Jesus estava explicando aos discípulos que ele teria que ser crucificado, que ele teria que enfrentar a oposição do mundo e que isso resultaria na sua crucificação. E os discípulos estavam, obviamente, inconformados. Como assim, Senhor? Nós não vamos deixar que isso aconteça. E Jesus disse, em João 16, 20, em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará.
Vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Toda tristeza, quando é segundo Deus, isto é, pelos motivos certos, traz consigo o potencial de se converter em alegria. Isso me lembra uma frase do Khalil Gibran, muito interessante. Ele dizia: quanto mais profundamente a tristeza cavar suas garras em vosso ser, tanto mais alegria podereis conter. Isso é fantástico. É como se a tristeza fizesse sulcos, abrisse valas em nosso coração para receber a semente. E que essa semente, em algum momento, vai eclodir, vai produzir frutos. A alegria, segundo o mundo, traz consigo o potencial de se converter em tristeza. A tristeza, segundo Deus, traz consigo o potencial de se converter em alegria. É ou não é fantástico, gente? Segundo aos Coríntios, capítulo 2, do 5 ao 8, nós estamos caminhando para o final, antes de participarmos da Santa Ceia. Esta passagem é muito interessante, porque São Paulo diz: se alguém me entristeceu, não entristeceu só a mim, mas, para que não seja por demais severo, a todos vós. Em outras palavras, a tristeza que atinge a um deve atingir a todos. A tristeza de um irmão tem que refletir em mim. Eu não posso tripudiar da tristeza dele. Eu devo me abater ao vê-lo triste. Paulo está falando de uma tristeza coletiva. Eu, particularmente, estava muito preocupado com o que está acontecendo lá na França. Estava muito preocupado da extrema-direita eleger a maioria no parlamento. Porque eu sei o que isso poderia gerar, não só na França, mas na Europa e no mundo. Então, apesar de estar do lado de cá da linha do Equador, o meu coração estava triste com a sorte de um povo. Paulo está dizendo que aquele que o entristeceu, e ele estava se referindo a uma pessoa em particular que havia cometido um grave delito, ele dizia: não entristeceu só a mim, mas a vocês também. Aí ele diz: basta-lhe ao tal esta repreensão feita pela maioria. De maneira que, pelo contrário, deverias antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum consumido por demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. O que Paulo está dizendo? Alguém errou? Te magoou? Ok, essa pessoa precisa ser repreendida. Esta pessoa precisa ser confrontada. Porque não magoou só a você, mas a outros. Mas cuidado para que nesta confrontação você não coloque um peso tão grande sobre ela que gere nela uma tristeza demasiada. Você já foi consumido por uma tristeza demasiada? Fruto de uma culpa exagerada que puseram sobre você? Mesmo uma tristeza segundo Deus não pode ser excessiva, porque nós não suportaríamos. Ser humano algum suporta por muito tempo uma tristeza excessiva. E é por isso que o mesmo apóstolo vai dizer, nesta mesma epístola, segundo aos Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 7, e é a última passagem, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação,
com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Por que Jesus disse que ele iria, mas enviaria um consolador? Por quê? Porque ele sabia o que nós enfrentaríamos. Ele disse aos discípulos, no mundo tereis aflições. Ele não prometeu um mar de rosas. Ele tem interesse na nossa alegria. Ele quer que essa alegria seja plena, mas ele sabe que nós estamos sujeitos às contingências. Qualquer um de nós pode amargar um desemprego, uma enfermidade. Por isso ele nos envia o Consolador, que é o Espírito Santo. Mas agora vem o apóstolo Paulo e diz, quando Deus me consola, é para que eu console você. Ele enxuga as minhas lágrimas para que eu enxugue as suas. A espiritualidade proposta no Evangelho, gente, nunca visa o indivíduo apenas. Deus nos chama a transcender, a ir além de nós mesmos, a entender que não somos um fim, somos um meio. Tudo que Deus faz em mim e por mim é por você. O que Deus faz em você e por você é para que chegue a mim e a outros. E assim, o consolo de Deus se torna superabundante. De modo que a tristeza de hoje se converta na alegria perene de amanhã. A minha oração, no final dessa reflexão introdutória, porque semana que vem eu vou falar sobre outras emoções, mas a minha oração é que você experimente a alegria e o consolo do Espírito. Nós vamos nos preparar agora para a ceia. E se você tem aí o pão, o suco de uva ou o vinho, por favor, deixe-os próximos de você. Porque nós vamos orar, eu vou orar por você. E eu peço que você ore por mim e por todos os que estão conectados nesta live. Para que transborde o consolo de Deus. Para que a alegria do Senhor seja a nossa força. Pai, em nome de Jesus, eu te suplico que o teu Espírito encontre na alma de cada um dos meus irmãos um lugar para operar, para converter a angústia, a tristeza, numa alegria legítima, verdadeira. Eu sei que este milagre só o teu Espírito pode fazer. Da mesma maneira como Jesus transformou a água em vinho naquele casamento em Caná da Galileia. Converta essa tristeza em alegria, Senhor. Que não seja uma tristeza segundo o mundo, uma tristeza que nos empurre para o abismo, mas se é uma tristeza segundo Deus, que nos tira da zona de conforto, que nos faz querer transcender a nós mesmos, então que esta tristeza se transforme em regozijo, em alegria autêntica, alegria que não tenha hora para acabar, que não tenha prazo de validade. Enxuga, Senhor, as lágrimas dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos que têm sofrido preconceitos, dos que têm sido discriminados por sua orientação sexual ou por qualquer outra coisa, os que têm sido discriminados pela fé que professam. Traga a tua alegria a esses corações, Pai. É o pedido que eu te faço do âmago da minha alma, na certeza de que o Senhor me ouve
e nos atende em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos nos preparar para a Santa Ceia? Providencia aí o pão, o vinho, e nós vamos louvar ao Senhor com aquela canção que tradicionalmente cantamos na ceia, que diz assim: há um lugar onde a paz se celebrou, há um lugar onde o amor me conquistou. Foi este amor que eu sempre quis, águas que jorram como um chafariz aos pés da tua cruz. Eu quero me calar, reverente, eu me rendo em teu sangue carmesim, meu pecado alveja. Não pertenço a mim, só pertenço a ti, Jesus, Jesus. Em minha vida a tua graça superabundou. Me deu guarida e me abraça, tal qual eu sou. Foi este amor que eu sempre quis, águas que jorram como um chafariz aos pés da tua cruz. Eu quero me calar, reverente, eu me rendo em teu sangue carmesim, meu pecado alvejar. Não pertenço a mim, só pertenço a ti. Aqui te encontrei, em ti que me achei, perdi-me inteiro em teu amor. Aqui te encontrei, em ti que me achei, perdi-me inteiro em teu amor. Aos pés da tua cruz eu quero me calar, reverente, eu me rendo em teu sangue carmesim, meu pecado alvejar. Não pertenço a mim, não, só pertenço a ti. Não pertenço mais a mim, só pertenço a ti, Jesus, 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 Jesus. Vamos consagrar ao Senhor o pão, o cálice. Levante aos céus os elementos. Pai querido, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti os emblemas do Teu amor incondicional por nós.
Obrigado por não ter desistido de nós, por ter entregue sua vida naquela cruz, por amor, não por merecermos, mas pela tua graça. E que ao participarmos desses elementos consagrados a ti, estejamos nos alimentando do que eles representam, o corpo e o sangue do nosso Salvador. Em nome de Jesus. Tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, entregue por vós. Tomai e comei, levai-o à boca e comei-o todos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Tomai e bebei, diz o Senhor. Bebamos todos. Amor assim dele por mim, amor assim, cor carmesim, amor assim, nunca tem fim. Jesus, Jesus. Aqui te encontrei, em ti que me achei, perdi-me inteiro em teu amor. Aqui te encontrei, em ti que me achei, perdi-me inteiro em teu amor. Aos pés da tua cruz eu quero reverente, eu me rendo em teu sangue carmesim, meu pecado alvejar. Não pertenço a mim, só pertenço a ti. Não pertenço mais a mim, só pertenço a ti, Jesus, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Gente querida, antes de encerrarmos com a bênção apostólica, que é muito importante, inclusive, deixa eu anunciar aqui que semana que vem eu vou dar continuidade a esta série. Vamos falar sobre medo, raiva e nojinho. 3 das emoções tratadas ali no filme Divertidamente. E na semana seguinte a gente dá a sequência falando da ansiedade, falando do tédio, da vergonha, de todas essas emoções. Mas eu queria também hoje deixar aqui um apelo. Nós estamos no início do mês. Nós temos nos dedicado integralmente a esse ministério online. Todos os dias eu publico uma mensagem, mesmo quando eu publico um vídeo denúncia sobre as coisas que estão sendo feitas por aí em nome de Deus, eu sempre coloco na legenda uma mensagem, uma reflexão. Eu tenho me dedicado aos projetos sociais, eu tenho me dedicado a escrever livros para abençoar vidas. Agora mesmo, neste momento,
3 livros estão em andamento. Estou escrevendo. Eu tenho me dedicado à minha clínica psicológica, atendendo pessoas de várias partes do mundo, quase todos os dias, né? Domingo, por exemplo, eu me dedico à pregação, enfim, mas quase todos os dias da semana eu me dedico à minha clínica psicológica, tanto eu quanto a minha esposa. Mas o nosso ministério, ele é mantido através de ofertas de amor, de contribuições voluntárias. E mês após mês a gente enfrenta um gigante. Mês após mês é um desafio para não deixar essa peteca cair. Nós precisamos de você. Nós precisamos da sua ajuda para manter esses projetos. Por isso, como parte do culto que oferecemos a Deus, nós dedicamos um momento a ofertar. Você gostaria de ofertar neste ministério? De nos ajudar a manter esta obra? Inclusive, se você é um dizimista e deseja dizimar para abençoar este ministério, seu dízimo será muito bem-vindo. Nós não acreditamos em nada feito por obrigação, mas tudo que é feito por amor e de maneira espontânea, Deus recebe. Então, se você desejar dizimar ou ofertar para este ministério, por favor, tome nota agora do Pix, para onde você vai enviar a sua contribuição. Nós temos hoje 2 Pix. Um deles é o novo, que é um e-mail, euescolhiamar@hotmail.com. Você pode enviar tranquilamente para este e-mail, euescolhiamar@hotmail.com. E o nosso Pix tradicional, que é um número de celular, 21 99797 8135. A sua oferta nos possibilita a abençoar muitas vidas. Projetos sociais como o UME, em Moçambique, que acolhe as 102 meninas em vulnerabilidade social. O projeto Gramachinhos, no lixão de Jardim Gramacho, que alimenta 300 crianças com 3 refeições diárias todos os dias. Projetos como Eu Escolhi Amar, que distribui cestas básicas para famílias em vulnerabilidade alimentar. Em 13 anos de projeto, milhares de cestas básicas foram distribuídas, porque você contribui. Então não deixe de enviar a sua oferta de amor. O Pix é 21 99797 8135. Anotou? Você também pode fazer um PayPal. Se você estiver fora do Brasil, você pode ofertar pelo PayPal hermescfernandes@hotmail.com. hermescfernandes@hotmail.com. Bem, gente, nós vamos encerrar agora dando a bênção apostólica, mas eu peço que assim que o vídeo estiver disponível no meu Instagram, que você volte e curta. Isso faz com que a plataforma entregue a mais gente. Curta, deixe o seu alô, boa noite, faça o seu comentário, marque alguém, compartilhe nos seus stories, para que muitos sejam abençoados. Se você assistiu só uma parte da mensagem, aproveite e assista inteiramente. Vai fazer muito bem a sua alma. Amanhã, às 21h, eu estou de volta com aquela live semanal. Toda segunda-feira, às 21h, eu trago alguma reflexão sobre o que está acontecendo no mundo. Então, não deixe de nos prestigiar amanhã às 21h, tá bom? Bem, vamos à bênção apostólica? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos, desde agora e para sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus os abençoe, amo vocês, até amanhã e semana que vem, às 19h, aqui no Ninho da Fênix. Fiquem na paz.